Boas tardes. Vamos começar 10 minutos depois da hora, como é habitual. Se alguém tiver dúvidas até lá, aproveite. Boa tarde, Sr. Boa tarde.
Setor, não o conseguimos ouvir. Pois, a pessoa está com mute, também estava estranhado. Ok, obrigado, desculpem, mas eu comecei a fazer com o som desligado. Esqueci-me de ligar o som. Eu tinha a consciência que tinha. Eu de propósito desliguei o som para não estar a fazer barulho de fundo e depois esqueci-me de ligá-lo. Portanto, voltemos ao princípio, aproveitando já o que está aqui. Tenho aqui a derivada de uma função que é a diferença de duas funções, em que uma é composta do arco tangente com a quarta potência e a outra é a quarta potência composta com o arco tangente. Ou seja, é a diferença de duas funções que são a composição de duas outras, mas por ordens diferentes. Isso é bom para exemplificar o teorema de derivação da função composta. Para derivar o arco tangente de x à quarta, que é o que está nesta linha, estou a assinalar ali com uma setinha verde à direita, o que é que eu faço? Derivo o arco tangente, cuja derivada, é o que estava cá em cima, é o que a linha de x, 1 sobre 1 mais x quadrado. Só que tenho que calcular essa derivada aonde? Em x à quarta. Ou seja, fica um fator que é 1 sobre 1 mais x à oitava. Tanto que se eu estiver a derivar g de f de x, estou a calcular g' do f de x. Bom, aqui é q de p de x. Portanto, é q' de p de x. Depois tenho que multiplicar por p' de x. P', neste caso, é 4x ao cubo. Portanto, que é a outra derivada da outra função. Se eu estiver a derivar a quarta potência do arco tangente, que é a linha que está agora aqui mais abaixo, a última linha, a última função a aplicar nesta composição é a quarta potência. Portanto, eu começo com 4 vezes o cubo do arco tangente. Portanto, usei primeiro. Portanto, isto é o P' de Q de X, a notação que tenho lá atrás. Vezes o Q'. O Q' é 1 sobre 1 mais x quadrado, e daí a expressão da derivada. Portanto, a resposta para esta pergunta vai ser o 4x ao cubo sobre 1 mais x à oitava menos 4 arco cuja tangente é x ao cubo 1 mais x quadrado. Okay? Esta é a expressão da derivada daquela função. Professor, importa-se de voltar a repetir a penúltima linha, se faz favor. A penúltima linha, portanto, a penúltima linha corresponde a isto. Na penúltima linha você tem uma função que é uma composta que está a derivar. Função essa em que começou com x. Primeiro calculou a quarta potência, que é aquilo que eu designei por p de x. Okay? Eu agora chamar aqui ao p de x u, depois o que eu faço a seguir é calcular o arco cuja tangente é u, que vai ser, por extenso, arco cuja tangente de x à quarta. Os aqui parênteses não são necessários, está certo em termos de notação, mas para acentuar isso. Okay? Portanto, a primeira função nos cálculos foi a função P. Depois foi a função Q. Portanto, tenho Q de P de X. A derivada disto, pelo teorema de derivação da função composta, vai ser Q' em P de X vezes P'. Ok? Quanto é que é o Q'? Bom, o Q'
é a derivada do arco tangente, que é 1 sobre 1 mais o argumento ao quadrado. P' é a derivada da quarta potência, que é 4x ao cubo. Portanto, o que você tem aqui é 1 sobre 1 mais, agora, o P' em P de x, o P de x é x à quarta. Vai ficar ao quadrado. Okay? O P' de x é 4x ao cubo. Okay? É isso que está feito na linha que eu assinalei com uma seta verde do lado direito. Okay? Portanto, x à quarta ao quadrado a x à oitava. Obrigado. Nada. Bom, todos vocês olham para aqui e dizem, saíste perfeitamente. Okay? Mostra a experiência que o problema essencial não é vocês saberem, é saberem e fazerem de maneira fiável. Okay? Portanto, cuidado com isso. Nós, daqui a algum tempo, estudaremos primitivação. Para saber primitivação, teremos que saber muito bem o teorema de derivação da função composta. Muitas vezes iremos aplicar no sentido contrário às contas que estamos a fazer agora. Okay? Ou seja, quando eu tenho uma aqui Q de P de X e digo, a derivada disso é que a linha de P de X vezes P'. Muitas vezes o que eu tenho que fazer na primitivação vai ser identificar produtos da forma Q' de P de X vezes P' para descobrir o Q de P de X. Ou seja, é andar exatamente ao contrário do que estamos a fazer agora. Para se fazer isso bem, tem que sentir bem o método de cálculo do teorema de derivação da função composta e não ter hesitação. Está bem? Bom, quanto a este é tudo. Vamos fazer um outro que também tem a ver com o teorema de derivação da função composta, mas que chama a atenção para outra coisa também. Vai ser o 2 a linha E. Portanto, o 2 a linha E. Vai ser derivar. Notem que eu estou a utilizar a notação de Leibniz, ddx, para dizer, vou derivar o que está a seguir. Okay? Não só é algo que é bastante mais visual do que pôr uma plica a seguir, não é? Mas também tem algo, vocês verão com o tempo que a notação de Leibniz tem umas certas vantagens. E as vantagens vocês vão vê-las mais em cálculo 2 do que em cálculo 1. Então, desta vez quero derivar uma função que é uma função levantada a outra função. A primeira coisa que eu quero insistir aqui é que isto começa-se por fazer transformando uma exponencial. Ou seja, vocês sabem que A levantado a B é exponencial de B logaritmo de A. Ok? Portanto, é isso que eu vou fazer aqui para depois ter o exponencial de qualquer coisa. Ou seja, uma composta da exponencial com o seu expoente. E aí uso o teorema de derivação da função composta. Okay? Então, o primeiro passo vai ser simplesmente isso. Deixa-me apagar aqui este lembrete sobre exponencial e logaritmo para dizer que isto vai ser a derivada de exponencial de arco seno x vezes o logaritmo do arco tangente. O que é esta derivada pelo teorema de derivação da função composta? É exponencial de qualquer coisa. A derivada vai ser a derivada da exponencial calculada no mesmo sítio. Ou seja, vai aparecer este fator exponencial de arco seno x vezes logaritmo do arco tangente. Vezes a derivada do expoente.
Aquela derivada do expoente, aquele expoente é simplesmente um produto. Portanto, eu vou ter que derivar o produto. A primeira função que aparece nesse produto é o arcosseno e nós temos que saber de cor a derivada do arcosseno. Lamento para aqueles de vocês que pensavam, não preciso saber mais derivadas de cor depois que aprendi no secundário. Não, não é assim. Vocês têm que saber a derivada do arcosseno, do arcotangente. Também têm que estar no vosso repertório derivadas conhecidas. Portanto, isto vai ficar aquela exponencial, bom, mas aquela exponencial era a função original. Eu vou voltar lá a escrever o aspecto original. E agora, bom, agora, derivada do arcosseno. A derivada do arcosseno é 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Vezes a outra função, que é o logaritmo do arcotangente. Bom, ainda falta, não é? Portanto, mais, agora, arcosseno, vezes a derivada do logaritmo do arcotangente. Tenho aqui uma outra função composta. A derivada do logaritmo é 1 sobre o seu argumento. De maneira que vai-me aparecer 1 sobre o arcotangente vezes a derivada do arcotangente, finalmente. Que é 1 sobre 1 mais x quadrado. Ok? E aqui tem a derivada daquela função que tínhamos originalmente. Reparem que é um comboio bastante comprido. A coisa que é natural quando temos produtos e compostas, etc. Professor, só não percebi o último passo, o último de todos mesmo. No último de todos eu estava a derivar o logaritmo do arcotangente, que é uma composta. O que é a derivada do logaritmo? É 1, derivada do logaritmo de x é 1 sobre x. Portanto, vou ter 1 sobre... Agora, qual é o argumento do logaritmo? É o arcotangente de x. Vezes a derivada do arcotangente, que é 1 sobre 1 mais x quadrado. Porque de resto o que eu estive a fazer foi uma derivada de um produto, em que os fatores são arcosseno de x e logaritmo do arcotangente. Entendido? Sim. Obrigado. Ok. Há sempre algumas pessoas que veem função levantada à função. Deve haver uma regra de derivação para isto. E tentam decorar uma coisa bastante complicada, como é de esperar, depois de vocês terem visto esta conta. E o que acontece depois é que se enganam. Okay? Ou seja, aquilo que é importante, o resultado essencial para vocês saberem derivar, passado que é aquela fase inicial de derivar somas, produtos, quocientes e subtrações de funções, é aplicar bem o teorema de derivação da função composta. Okay? Há sempre pessoas que, por qualquer razão estranha, acham que têm que explorar dezenas de regras de derivação, em que todas elas, exceto as 4 primeiras, são algo que vem da derivada da composta. Portanto, fica aqui o aviso. Eu sei que o aviso cai sempre em algumas orelhas mucas, tá? E depois esquecem-se disso. Mas verão com o tempo que aquilo que eu estou a dizer é verdade. Bom, que mais para fazer hoje? Portanto, derivadas de compostas é importante, mas é algo que vocês têm que experimentar fazer. Ok? Experimentar fazer e verificar que conseguem fazer, sem hesitações. Que mais é que é importante daquilo que falámos do cálculo diferencial na aula teórica até agora? Derivada da inversa. Okay? Eu já usei derivadas da inversa para ter estas contas. Vimos qual era a derivada do arcosseno e do arcotangente. Okay? Neste cálculo. Já agora, a derivada do arcosseno é menos 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Okay? Vamos ver como usar o teorema de derivação da função inversa.
em situações em que a função que temos lá, sabemos que tem inversa, mas essa inversa não faz parte do nosso catálogo de funções, pelo menos completamente. Já vão perceber o que é que eu estou a dizer. Vamos considerar o exercício. Ora, na turma de ontem eu fiz o 13, hoje vou fazer o 12. Esses dois são mais ou menos equivalentes, o 12 e o 13. De maneira que vamos fazer o exercício 12. Assim depois em vídeo vocês têm as duas versões. Exercício 12 diz assim. Seja G a função real de variável real, cujo domínio é todo R, diferenciável e estritamente monótono. Notem que, em particular, ou é estritamente crescente ou é estritamente decrescente. Em qualquer um dos casos, é injetiva. Portanto, esta função tem inversa. Ok? Portanto, vamos pôr isso aqui de outra cor. Tomar a atenção que isso não é propriamente do enunciado, logo, mas é uma observação que eu faço. Existe G-1. Ok? Além disso, é o exercício 12, é. Além disso, dizem-me que G de 0 é igual a 2 e a derivada em 0 é 1 meio. Ok? E a linha de 0 é igual a 1 meio. Está muito mal escrito. Vou pôr noutra linha. Chega ali ao bordo. Tudo fica distorto, não é? Consideramos uma outra função, f, definida em menos 1, 1, fechado, com valores em R, que é dada por f de x é G do arco cujo seno é x. Ok? Reparem que o arco cujo seno é x é a inversa da restrição do seno ao intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. Fechado. Aí o seno é estritamente crescente. De maneira que a inversa, o arco-seno, também é estritamente crescente. Está definido em menos 1, 1, fechado, e tem valores, são todo o intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. Ok? Primeira coisa que queremos fazer é mostrar que f é diferenciável em menos 1, 1. Aberto. Ok? Portanto, o arco-seno é diferenciável neste intervalo aberto. Mais nada. Ok? No menos 1 e no 1 existem derivadas em menos 1 à direita e em 1 à esquerda, mas que são mais infinitas. Ok? Portanto, não posso fazer melhor do que isto quanto a diferenciabilidade do arco-seno. Ok? Portanto, na composta também não devo poder fazer muito mais. Não é? A não ser que o f
o G seja muito particular e tal, mas nós não sabemos, portanto, vamos limitar-nos ao que se está a passar aqui. Portanto, mostrar que f é diferenciável em menos 1 e calcular f' de 0. Se tratar desta linha A primeiro. Aqui ainda não há nada sobre derivada da inversa, porque é simplesmente uma derivada da composta. Há uma derivada da inversa, mas é a derivada do arcosseno. Já foi estudado, não é? Portanto, o G é diferenciável. O arcosseno nós sabemos que é diferenciável. Portanto, f é diferenciável pelo teorema de derivação da função composta. Qual é a expressão da derivada do f? O f' vai ser G' em ar cujo seno é x, vezes a derivada do ar cujo seno é x. Para uma derivação da função composta é isto que me diz. Bom, isto, como eu sei a derivada do arcosseno, a derivada do arcosseno é 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. O melhor que eu sei quanto à expressão da derivada do f é isto. Okay? Eu quero calcular f' de 0. Bom, f' de 0 vai ser G' do ar cujo seno é 0 vezes 1 sobre raiz de 1 menos 0. Certo? Ar cujo seno é 0. É 0. Portanto, isto vai dar simplesmente G' de 0. Quanto é que é G' de 0? No princípio do enunciado estava lá a informação quanto a isso. G' de 0 é igual a 1 meio. Ok? Portanto, o f' de 0 eu sei que é 1 meio. Está feita a linha A. Professor, Diga. eu não percebi só como é que mostrou que f era diferenciável. Que é composta de duas diferenciáveis. Ok? Ok, é só isso. É só isso. Não vou estar a escrever, enfim, grandes discursos sobre o assunto. É pelo teorema de derivação da função composta. É f composta com arcosseno. O arcosseno sei que é diferenciável em menos 1 aberto. O f é diferenciável por toda a parte, de maneira que o resultado vai ser diferenciável no menos 1 aberto. É o máximo que eu consigo arranjar. Okay? Bom, a linha B. O que é que se quer na linha B? Na linha B quer-se outra coisa. Nós vamos precisar de guardar esta informação que o f' de 0, portanto, da linha A, obtivemos que o f' de 0 era igual a 1 meio. Okay? Meio nota ali em cima. Mas agora vou apagar a parte de baixo aqui da minha nota para fazer as contas da linha B. Não são grandes, mas são alguma coisa. Qual é o enunciado da linha B? Na linha B quer-se fazer o seguinte. Mostrar que F é injetiva. E, sendo f menos 1 a sua inversa, calcular a derivada do f menos 1 no ponto 2. Okay? Portanto, é isto que queremos fazer na linha B. Portanto, primeiro vamos ter que tratar da história da injetividade. O que é ser injetivo? A função ser injetiva quer dizer que os valores em dois pontos distintos são necessariamente distintos. Okay? Portanto, vamos começar com dois pontos distintos.
sejam x1 e x2 pertencentes ao domínio do f, ou seja, no intervalo -1, 1, com x1 diferente de x2. Então, como o nosso amigo arcosseno é injetivo, não podia deixar de ser porque é uma inversa. Reflitam em casa sobre esta minha frase. É injetivo, arcosseno de x1 é diferente do arcosseno de x2. Bom, mas aquele F diz... F não, o G. O G dizem logo no princípio que é estritamente monótona. Como G é estritamente monótona, então G do arcosseno do x1 é de certeza diferente do G do arcosseno de x2. Bom, mas isto é dizer, isto é a mesma coisa, isto aqui é o f de x1. Isto aqui é o f de x2. Então eu acabei de descobrir que o f de x1 é diferente do f de x2. Professor, aí esse argumento que enunciou é algum teorema ou é senso comum? Quer dizer, faz sentido? Não é teorema nenhum especial, nem senso comum. É simplesmente a definição de ser injetiva. Portanto, o que eu fui fazer é mostrar que o F era injetivo. O que eu estou a mostrar é que, como é composta de duas injetivas, também tem que ser injetiva. Ok? Ok, G é injetiva porque é monótono. Ok, sim, faz sentido. Exatamente, Ok. estritamente monótona. Estritamente monótona. Fosse monótona só, não era necessariamente injetiva. Ok? Vocês têm um preconceito Porque de isso é constante. uma função constante e dizem, essa não é crescente, nem é decrescente, é constante, que é uma outra coisa. Não, é as duas coisas. Ok? Bom. Ok. Bom, Por isso, diga. É mais uma curiosidade. Se G fosse, ignorando as outras condições, se G fosse seno de x, pronto, logo seria seno de x, seria diferenciável no ponto menos em 1? Não, porque o G do arco de seno é x, nesse caso seria igual a x, ok? Mas só está definido no intervalo -1 a 1 fechado, ok? Sim. Ou seja, Então... o x por si só é a fórmula que você usa para calcular, mas para que x, ou seja, uma função não é só definida pela expressão que faz as contas, é também definida pelo seu domínio, ok? De maneira, se a função está definida num intervalo fechado -1, 1, ok? Não há nada que você possa fazer quanto à diferenciabilidade em -1. Isso é diferenciável à direita de -1 e à esquerda de 1, certo? Não. Não? Tem derivada esquerda no -1 e tem derivada direita no 1. Ok? Ok. Portanto, não há diferenciabilidade direita e diferenciabilidade esquerda. Há derivada direita e derivada. Está bem? Ok, obrigado. Nada. Agora temos que fazer a parte substancial da linha B, okay? Que é calcular a derivada daquela inversa. Portanto, apaguemos então esta parte sobre a injetividade.
Já agora uma observação enquanto eu aqui luto por apagar isto. Eu já percebi que isto, visto no vosso ecrã, quando eu estou a apagar umas quantas linhas, isto é só saltos de imagem, etc. A responsabilidade não é minha, é do cliente do Zoom, que é particularmente mauzito quando se faz isto. Eu bem gostaria de usar um quadro branco que não fosse o do Zoom, em particular o quadro branco do tablet que eu tenho, é bastante melhor que o quadro branco do Zoom. Okay? Só que ainda não arranjei uma maneira de conseguir fazer isso. Bom, mas chegado aqui, deixando essas observações, eu quero calcular a derivada da inversa no ponto 2. Portanto, isto agora é o meu grande objetivo na vida. Para isso preciso da derivada da função inversa. Eu tenho ali uma inversa. Será que eu posso aplicar o teorema de derivação da função inversa ao f-1? Bom, para isso, o que é que eu preciso? Preciso que o f seja diferenciável, isso já não temos dúvidas, mas também preciso que a derivada do f seja diferente de zero num intervalo aberto. Ok? Portanto, em particular, neste caso, será o intervalo aberto menos 1 a 1. Okay? E o que é que eu sei da derivada do f? A derivada do f é g' arcos sin x vezes 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Ok? Bom, eu não sei o que é que se passa no resto do intervalo, mas uma coisa é certa, há um ponto em que eu sei que o g' é diferente de zero. Nós cá em cima temos a informação que o g' de zero é igual a 1 meio. Ok? Será que é neste ponto que as coisas vão ser que eu vou fazer as contas? Ok? Ora bem, vamos lá ver. Para já, qual é a fórmula da derivada da inversa em geral? Aquilo que vocês sabem é que a derivada da inversa num ponto x será 1 sobre. Num ponto x, não. Desculpem lá. Não foi assim que eu enunciei o teorema. Num ponto fx é igual a 1 sobre f' de x. Esta é a fórmula da derivada da inversa que nós vimos nas aulas teóricas. Okay? Portanto, o meu problema aqui é eu olhar aqui para cima e dizer, eu agora tenho aqui este 2. Este 2 é o f de x. Portanto, eu preciso de saber quando é que f de x é igual a 2. Okay? Ora, quando é que o f de x é igual a 2? Como o f é o g composto com arco seno, portanto, isto é saber quando g do arco cujo seno é x é igual a 2. Okay? Ora bem, uma coisa eu já sei, que tudo aqui são funções injetivas, não é? De maneira que eu conheço um ponto, está lá em cima, onde o g é 2, que é o zero. Portanto, esta condição g do arco cujo seno x igual a 2 é a mesma coisa dizer que o arco cujo seno x é zero. Porque aquela função g é injetiva, encontrado um ponto onde isso acontece, é único. Bom, mas aonde é que o arco cujo seno x é zero? O arco cujo seno x é zero, x igual a zero. Okay? De maneira que eu acabei de descobrir que este x que eu precisava para aplicar aquela fórmula é o zero. Portanto, vamos lá apagar um bocado tudo o que eu tenho aqui e fazer as contas que me interessam. Ok? Portanto, o que eu acabo de vos dizer é que
o f menos 1 linha de 2 é o f menos 1 linha de f de 0. Ok? E isso, pela fórmula da derivada da inversa, é 1 sobre f' de 0. Só que eu já calculei o f' de 0. Na linha A, eu tive que o f' de 0 é igual a 1 meio. De maneira que, qual é a conclusão? Bom, isto é igual a 2. Okay? Portanto, em que o último passo vem da linha A, eu já calculei o f' de 0 é igual a 2. Portanto, assunto encerrado, acabei de calcular aquela derivada inversa. Portanto, a única coisa misteriosa aqui, para fazer este cálculo, foi saber a questão, bom, aquele 2 que ali está tem que ser um f de x. Qual é o x? E isso foi resolvido aqui de lado. Ok? Portanto, tem que ser o x igual a 0. Que é fácil porque a função g é injetiva, não é? E o comportamento do arco seno é conhecido. Recomendo a todos vocês para fazerem um exercício 13, que é parecido com este. Ok? Portanto, para verem coisas que são simples, mas que, quando se fala de funções inversas, eu lembro-me que isso é uma coisa, quando se encontra pela primeira vez, custa um bocadinho a habituar-nos. Mas é uma questão de habituação. Ok? Portanto, recomendação, façam o exercício 13. O exercício 13 também está resolvido no vídeo da aula de ontem. Ainda não está online, mas há de estar. Okay? De maneira que, se vocês meterem os pés pelas mãos no exercício 13, podem ir ver, tentar explicar isso também. Okay? Portanto, quanto ao teorema de derivação da função inversa, estamos conversados. Dúvidas? Não há? Continuamos em frente. Então, limpar aqui este desenho. E vamos ao outro. As indicações para esta aula também está o exercício 17. Este 17 é um exercício. Vou fazer mesmo o exercício 17. Já fiz na aula de ontem, mas vou fazer aqui porque é um exercício muito bom. E dentro desta ficha é um bocadinho único. Okay? O exercício 17 diz assim: prove que a equação é 3x² menos exponencial de x igual a 0, tem exatamente 3 zeros ou 3 soluções. Bom, que é uma coisa que, se vocês começarem a esboçar o gráfico de 3x² da exponencial de x ou puserem na máquina de calcular, vocês convencem-se, é capaz de ter 3 soluções. Agora, terem a certeza que tem efetivamente 3 soluções, já não é assim tão óbvio. Ok? Bom, porquê? Porque o 3x² vai ter um gráfico assim, a exponencial vai ter um gráfico assim, que vai cortar ali em cima e aqui, mas vocês não têm a certeza se será assim, se será qualquer coisa um pouco mais drástica, assim, ok? Assim teria 2 e não 3, não é? Bom, vamos ver que de facto essa imagem que nós temos, começamos a pensar os gráficos das diversas funções, está certa. E vamos fazer isso graças a 2 teoremas importantes. Aliás, vamos fazer em 2 partes. Uma com um teorema e outra parte com o outro. Porque isto ter exatamente 3 soluções quer dizer 2 coisas. Tem pelo menos 3 e não tem mais que 3. Okay? Vamos usar
o teorema de valor intermédio para mostrar que tem pelo menos 3 soluções e vamos usar o teorema de Rolle para mostrar que não tem 4. Ok? Portanto, primeira parte desta história. Vamos mostrar que quero chamar qualquer coisa à equação, muito estrelinha, né? Estrelinha tem 3 ou mais soluções. Usando o teorema de valor intermédio. Como é que eu faço isso? Já preciso de uma função. Qual é a função? O lado esquerdo da equação. Defino f de x é igual a 3x² menos exponencial de x para x real qualquer. Okay? E agora vou tentar arranjar a informação sobre o sinal do f, de maneira a poder garantir que há 3 zeros. Primeira coisa, limites para mais e menos infinito. O limite quando x tende para mais infinito do f de x vocês olham para ali e dizem, 3x² vai para infinito. Exponencial de x vai também para infinito. Infinito menos infinito. Horror e consternação. É uma indeterminação. Alguns de vocês dirão, mas a exponencial cresce mais depressa, de maneira que vai ser menos infinito. Eu digo, têm razão. E agora como é que mostramos isso? Limite notável, blá, blá. Bom, não vamos fazer assim. Vamos fazer isso como deve ser. Okay? Como é que é o como deve ser deste caso? Se eu puser em evidência 3x² naquela expressão, e com 1 menos exponencial de x a dividir por 3x². Ok? E vou-vos mostrar que o 3x², a gente sabe que vai para mais infinito, não é? Este vai para mais infinito. E vou mostrar-vos que o outro fator que está entre parênteses vai para menos infinito. Okay? Como é que vou fazer isso? Bom, o 1 vai para 1, não é? Portanto, vou lidar com o quociente entre a exponencial e o x². Okay? Portanto, em vez de o que eu fiz aqui foi usar um artificial algébrico para não ter que lidar com uma interminação infinito menos infinito, mas com um quociente. Okay? Portanto, vou olhar para o limite quando x tende para mais infinito, exponencial de x sobre x². Okay? O numerador é uma função diferenciável por toda a parte, x² também, denominador, e o x², numa vizinhança de mais infinito, ou seja, um certo número para a frente, okay. Enfim, só há um ponto onde o x² tem derivada nula, que é em 0, okay? De maneira que aquela condição que eu vou precisar, que eu mencionei na última aula teórica da regra de Cauchy, não posso ter a derivada do denominador nula perto do ponto onde eu estou a considerar o limite ou do infinito. Perto do infinito quer dizer repetidamente um conjunto ilimitado relativamente a esse infinito que estou a considerar. Não é que eu posso usar aqui a regra de Cauchy e digo, ou melhor, tentar usar, não há garantia que funcione, não é? Limite quando x tende para mais infinito, derivada exponencial é exponencial, derivada do x² é o 2x. Bom, esta aqui continua a ter o mesmo problema, não é? No entanto, eu posso ser, como o x² para o 2x, isto melhorou bastante, não é? Insisto mais uma vez, segunda tentativa da regra de Cauchy, exponencial de x a dividir por 2, não é? Portanto, derivando numerador e denominador.
Ora, agora eu já sei que isto é mais infinito. Okay? Portanto, aqui e aqui eu usei a regra de Cauchy. Ok? Portanto, isto é uma das aplicações mais simples que há para a regra de Cauchy. No caso que eu ainda não mencionei na aula teórica explicitamente. Eu já comecei a falar da regra de Cauchy 2 vezes, mas nunca acabei, porque é um desastre em termos de gestão do tempo. Mas é isso. Okay? Portanto, eu fiz aqui propaganda para lidar com isto no futuro. Diga. Na regra de Cauchy, o que é que não pode ser zero? A derivada da função no denominador ou a função no denominador? A derivada da função no denominador. Se a derivada da função no denominador não for zero, o teorema de Rolle garante-lhe também que diferenças de valores da função do denominador nunca são iguais. Ou seja, porque o teorema de Rolle diz se tenho valores iguais no extremo do intervalo, onde a função é contínua, no intervalo fechado, diferenciável no intervalo aberto, então algures no meio existe um ponto com a derivada zero. E na demonstração da regra de Cauchy, o que você precisa é poder aplicar o teorema de Cauchy. Para poder aplicar o teorema de Cauchy, basta-lhe supor que a derivada não é nula, ok? Você tem um problema dos dois lados da igualdade do teorema de Cauchy, nas derivadas a dividir, e do outro lado está um g de b menos g de a ao quadrado, ok? Só que o teorema de Rolle diz, se a derivada não for nula, eu tenho a certeza que o g de b nunca é igual ao g de a, ok? Portanto, essa é, dizendo a derivada não é nula, eu trato dos dois problemas em simultâneo, está bem? Mas para perceber isso, é necessário ver a demonstração da regra de Cauchy. Eu prometo que amanhã faço na aula teórica alguma coisa para vos convencer disso, mais uma vez. Bom, portanto, aqui este limite vai dar menos infinito. O que quer dizer que esta minha função, para x suficientemente grande, há um x suficientemente grande, tal que dele para a direita a função fica negativa. Ok? Bom, portanto eu consegui já arranjar valores negativos para esta função, alguns. Okay? Vamos ver se consigo outra informação de sinal. Vamos olhar para menos infinito. Para menos infinito, eu já não tenho problemas de indeterminação, porque a exponencial tende para zero. Okay? De maneira que o 3x², quando o x vai para menos infinito, vai para mais infinito. Portanto, o limite... Professor, só uma pergunta. Sim. O professor aí então tinha feito o limite de quanto x tende mais infinito e é de x sobre 3x², certo? Sim. E tinha-lhe dado mais infinito. De maneira que aquele que eu indiquei aqui com uma bolinha azul é menos infinito, certo? Multiplicado por um outro que é mais infinito, vai dar menos infinito. Menos infinito, ok. Ok, obrigado, professor. É isso. O limite para menos infinito vai ser mais infinito. Portanto, se eu tiver um número com módulo grande, mas negativo, suficientemente negativo, suficientemente para a esquerda na reta real, desse número para a esquerda, eu tenho a certeza que tenho valores positivos para a minha função. Portanto, neste momento, pelo teorema do valor intermédio, podia dizer, então de certeza que há um zero algures. Há valores positivos, há valores negativos, há um zero algures. Pô, mas isto não me chega, eu tenho que garantir que há pelo menos 3. Mas o que eu vou fazer adicionalmente é considerar uns x onde as contas sejam fáceis de fazer, para arranjar mais informação de sinal nos quantos pontos, a ver se consigo isolar 3 intervalos onde posso afirmar que estão zeros. Okay? Para isso, começo, por exemplo, por calcular f de 0.
que é fácil, não é? F de 0 dá 0 menos exponencial de 0, portanto dá menos 1, que é negativo. Okay? Portanto, neste momento, entre menos infinito e 0, tem que estar um zero da função. Okay? Porque em menos infinito o limite é mais infinito e em 0 tem um valor negativo. Portanto, isto ainda não melhorou muito, porque em mais infinito também tem menos infinito, portanto, no intervalo 0 mais infinito ainda não fiz nada de jeito. Portanto, tenho que arranjar a maneira de descobrir 2 zeros em 0 mais infinito. Como é que eu faço? Considero um outro ponto e ver se tenho sorte, não é? Vamos ter, porque eu já fiz isto. Vou calcular o valor da função no ponto 1. No ponto 1, a função dá 3 menos E. Vocês sabem que é positivo. Okay? Portanto, entre 0 e 1, pelo teorema do valor intermédio, há de certeza um zero. Entre 1 e mais infinito, também. Que em 1 a função toma um valor positivo e o limite do mais infinito é menos infinito. Já agora, professor. Diga lá. Então, seguindo essa lógica, entre 0 e menos infinito também vai haver outro. Sim, neste momento eu garanti a existência de pelo menos 3 zeros. Em menos infinito 0, 0, 1, e 1 mais infinito. Okay? Intervalos abertos. Há pelo menos 3 zeros diferentes. Só que o meu argumento não. Eu tenho que mostrar que são exatamente 3 zeros. Ou seja, que não há um quarto. Okay? E é isso, para isso tenho que fazer uma coisa completamente diferente, mas que será com o teorema de Rho. Okay? Portanto, isto é a primeira parte deste exercício, com o teorema de valor intermédio, um cálculo dos limites e o cálculo em 2 pontos. Segunda parte. Vamos a ela. Vamos limpar isto tudo. A gente já sabe. Escrever outra vez a função é mais prático do que estar ali a fazer limpeza. Professor, Diga. só uma pergunta. Quando o professor calculou o sinal de 2 pontos, ou seja, do f de 0 e o f de 1, fez o f de 0 e o f de 1 por simplicidade numérica, algébrica, ou... Ok. Sim. Ok? Então foi ao acaso de o f de 1 ter dado maior que 0 e não... Ok. Ou seja, eu estou a fazer batotas. Estou a dizer, olha aqueles, até consigo naqueles. Está bem? Portanto, não tenho desculpa. Claro está que para uma função em que você soubesse que era um polinómio de sétimo grau, mais uma exponencial, mais um seno, ou qualquer outra coisa assim completamente disparatada, você podia se ver em palpos de aranha para descobrir 2 intervalos disjuntos onde estivessem zero. Okay? Portanto, mas para esta funçãozinha, tentativa e erro, é relativamente fácil chegar lá. Ok? Ok. Bom, portanto, a função é esta. Agora, vamos mostrar que f não tem 4 zeros. E para isso vamos usar o teorema de Rho. Okay? Como é que fazemos isso? Supomos que a função tinha 4 zeros. Aquela informação que eu obtive onde estão 3 não me interessa. Okay? Vou supor que agora que há 4 zeros distintos. Portanto, o f igual a 0 em todos eles.
Agora eu digo assim, bom, eu posso usar o teorema de Rolle em cada um dos intervalos Z1, Z2, Z2, Z3 e Z3, Z4. Uso o teorema de Rolle em Z1, Z2, Z2, Z3 e Z3, Z4. O que é que o teorema de Rolle me garante em cada uma dessas aplicações? Garante que existe algures no Z1, Z2 um ponto, que eu vou chamar W1, aonde a derivada é zero. No Z2, Z3 garante a mesma coisa relativamente ao intervalo Z2, Z3. Portanto, existe um ponto notem uma coisa, que o teorema do Rolle garante a existência do ponto onde a derivada é nula no intervalo aberto. Okay? Isso é importante para ter a certeza que estes pontos são diferentes. Portanto, o segundo intervalo, Z2, Z3, consigo arranjar um outro ponto, W2, onde a derivada é zero, e o W2 está no intervalo aberto do Z2, Z3. Bom, finalmente, um ponto W3, tal que o W3 está em Z3, Z4, e aí a derivada também. Portanto, o W3 está alguns para lá. Ok? Bom, agora vou testar se isto é razoável. Uma maneira de testar seria, bom, qual é a expressão do F'? O F' é 6x menos exponencial de x. Será que eu consigo determinar onde estão os zeros da derivada? Talvez conseguisse fazer um argumento quanto a isso, mas explicitamente não consigo. Porquê? Porque não consigo resolver 6x igual a exponencial de x, algebricamente. Okay? Mas sei que se a minha suposição inicial for verdadeira, 4 zeros distintos do f tem pelo menos 3 zeros distintos da primeira derivada. Nada me impede de insistir. Ok? Portanto, eu posso usar de novo o teorema de Rolle, só que em vez nos 3 intervalos definidos pelos zeros da função, aplico de novo o teorema de Rolle, mas agora à derivada nos 2 intervalos definidos disjuntos, ou só com o W2 em comum. Tá? É o W1, W2 e W2, W3. Portanto, eu posso repetir isto, repetindo este raciocínio. Vamos apagar tudo. Portanto, eu tenho f de x é igual a 3x² menos exponencial de x, f' é igual a 6x menos exponencial de x, e reparem que tenho f duas linhas, segunda derivada, é 6 menos exponencial de x. A equação segunda derivada igual a zero já se resolve explicitamente. 6 menos exponencial de x igual a zero. Toda a gente sabe resolver, dá x igual ao logaritmo de 6. Ou seja, igualar a segunda derivada a zero só tem uma solução. Okay? No entanto, se eu pegar nos 3 pontos W1, W2, W3, arranjei no passo anterior, são distintos. Portanto, em todos eles, a derivada era zero.
e agora aplicar o teorema de Rolle ao F', eu consigo arranjar pontos onde a segunda derivada é nula, vamos chamar-lhes y1 e y2, um no intervalo aberto W1, W2 e o y2 no intervalo W2, W3. Ou seja, repetindo, a aplicação do teorema de Rolle existiriam y1 e y2 distintos. O primeiro estaria em W1, W2 aberto. O segundo em W2, W3 aberto. Tais que a segunda derivada do F em y1 e y2 era zero. Só que, resolvendo explicitamente segunda derivada igual a zero, eu obtive que a segunda derivada só se pode anular num ponto. O que é que está aqui errado? Está aqui errado é a suposição que a função tinha 4 zeros distintos. Ok? Sabia que pelo menos tinha que ter 3. Mas podia ter mais. Supus que eram 4. No momento em que eu supus que eram 4, eu consegui mostrar que a segunda derivada tinha 2 zeros distintos. Mas isso é impossível porque para a segunda derivada eu consigo fazer as contas lindamente e arranjar que a segunda derivada só tem um zero, que é logaritmo de 6. Então, desse modo, confirmamos que a função tem Então, exatamente... a função tem exatamente 3 zeros. Exato. Não tem mais, nem menos. Certeza que era preciso aplicar primeiramente o teorema de Cauchy, porque acho que o teorema de Rolle já garante Teorema que de vão Cauchy? haver... o primeiro teorema que aplicámos, qual é que foi? Teorema de valor intermédio. De valor intermédio, pois foi, desculpa. Tem razão. Mas, porque o teorema de Rolle, se a função é derivável e a segunda derivada tem apenas um zero, então isto, faz sentido que a função tenha 3 zeros, não? Porque Não se vimos ao contrário... Não. Porque Porque você está a fazer o problema habitual com as implicações. Está a tentar andar para trás de uma implicação. Ok? Então, mas como é que pode haver um zero da derivada sem se estar entre 2 zeros numa função? Não é isso. Ouça, repare, teorema de Rolle, ou teorema de Lagrange, ou teorema de Cauchy, garantem que existe um zero num certo intervalo. Mas não lhe dizem, não há mais. Pode haver mais do que um nesse intervalo e pode haver outros zeros de forma desse intervalo para a derivada. Ok? Sim. Portanto, portanto, se você pensar cuidadosamente, verificará. Tem uma implicação. Se esta função fizer isto, a derivada faz aquilo. No caso do teorema de Rolle é, se a função tomar o mesmo valor nos extremos do intervalo, for contínua no intervalo fechado, diferenciável no intervalo aberto, existe algures entre esses dois pontos um zero da derivada. Mas não há nada me diz que não há mais do que um aí, Mas ou até não sabemos. Mas já vimos que há só um. Na segunda derivada há só um, e logo na primeira tem a haver 2 e na terceira tem a haver 3.
Porque nós Repare, sabemos sabe, você diz-me, só há um zero da segunda derivada. Ok? certo. Como é que sabe que há 2 zeros da primeira derivada? O que sabe é que não há mais que 2. Agora, como é que sabe que há 2? Porque se houvessem 3, teria de haver outro zero da derivada. Porque se houvessem 3. Não. Repare bem. Se houvessem 3 zeros da função, teriam de haver 2 zeros da derivada. Acho eu não tenho. Porque a função é contínua. Porque é derivável quando é contínua. Então, Não. segue. Acho que. Calma aí. Bom, considera uma função assim. Assim não. Espera aí. Também já estou a fazer mal. Na minha cabeça faz sentido, mas se calhar sem. Bem, esta função serve para o que eu quero. Esta função tem um zero da derivada, não é? Alguns aqui, não é? Mas esta função tem um zero da derivada ali. No entanto, se aqui for x, a função ela própria não tem zero. Ok? Ok. Portanto, você não ok. pode passar, não pode andar em sentido contrário. Não pode dizer, se há um zero da derivada, então a função zero diga alguma coisa sobre os zeros da função. Não sabe. Ok, já estou a compreender. Se apenas posso provar que não há mais do que 2 zeros da Exatamente. função. Agora, que há esse, é outra história. Portanto, temos que usar o teorema do valor intermédio. Mas consigo provar que entre 2 zeros da derivada não pode haver mais do que um zero da função, não? Entre Porque dois, espera aí, deixa-me ver o que é que você diz. Entre 2 zeros da derivada, não pode haver mais do que um zero da função. Porque isto é tudo. por não pode haver. Portanto, se houvesse mais do que um, havia 2. Ok? Sim, exato. E no meio desses 2 haveria um zero da derivada. Exato. Seria diferente dos 2 iniciais, sim. Ok? Mas aí você está a raciocinar corretamente. Ok? Isto é um bocadinho confuso. Ok. Está Obrigado. bem? Portanto, é preciso ter cuidado com os sentidos das implicações. É o moral da história. Bom, então passemos para outra coisa. Vamos a outro exercício. Portanto, uma coisa que eu andei a falar na última aula teórica foi em fazermos gráficos, mostrarmos gráficos com método, ter com um computador, não é? Mostrarmos gráficos de funções por análise, coisas como limites, continuidade, diferenciabilidade, segunda derivada. Portanto, a novidade em relação a coisas que vocês tenham feito no passado, quando muito está na segunda derivada. Okay? Vocês têm alguns exercícios desse género na ficha. No exercício 21, a linha A, por exemplo, é o x sobre x quadrado mais 1. Que é a função que eu fiz na aula teórica. Okay? Mas há outras aí. Por exemplo, na linha H, vocês têm uma função, vamos chamar-lhe f, que é arco cuja tangente é x menos logaritmo da raiz quadrada de 1 mais x quadrado. Okay? E com informação sobre os sinais da primeira e da segunda derivada, uma função como esta, nós conseguimos esboçar o gráfico razoavelmente. Ok? Eu sugiro que vocês certifiquem que
todo esse tipo de exercícios que aparece no X21, estudar gráficos de funções, vocês o conseguem fazer. Reparem que o exercício diz: termina intervalos de monotonia, extremos locais e extremos absolutos se existirem para as funções tal. Okay? No meio dessas funções, até vocês têm um módulo de x² menos 5x mais 6. Okay? Essa não precisam de nada muito sofisticado sobre diferenciabilidade e análise do sinal da primeira derivada, não. Vocês simplesmente fazem o gráfico de x² menos 5x mais 6 e a partir desse fazem o do módulo do x² menos 5x mais 6. Okay? E conseguem resolver a questão completamente. Portanto, usem bom senso, não tentem fazer todas essas linhas da mesma maneira. Mas vamos fazer a linha H para mostrar-vos o que é que isto envolve. E mais uma vez insisto, a vossa dificuldade vai ser fazer este tipo de coisas com fiabilidade. Ok? O que é que eu sei sobre uma função como esta? Para já, domínio do f. Desculpem lá, mas domínio do f. Portanto, é a linha H. O domínio do f como o arco tangente está definido por toda a parte, aquela raiz quadrada está definida por toda a parte porque o mais x² é sempre maior ou igual a 0, e o logaritmo está definido para números positivos, não tenho qualquer problema de domínio. Portanto, o domínio do f é R. Okay? O que é que eu sei sobre limites no menos infinito e no mais infinito da função? Limite para menos infinito. O arco tangente, quando x tende para menos infinito, vai para menos π sobre 2. O raiz de 1 mais x² vai para mais infinito. O logaritmo de algo vai para mais infinito, vai para mais infinito. Com o sinal menos, vai-se perceber que o limite disto é menos infinito. Limite para mais infinito. A parcela envolvendo o logaritmo faz exatamente a mesma coisa. O arco tangente vai para π sobre 2, que não adianta nem atrasa nada nisto, portanto eu vou ter mais uma vez o limite menos infinito. Derivada. A derivada desta função vai ser 1 sobre 1 mais x². Aquele logaritmo... já agora, isto pode-se escrever de maneira diferente. Vai-me dar mais jeito para fazer desconto. Menos 1 meio logaritmo de 1 mais x². Certo? Exatamente. Derivar logaritmo de 1 mais x², a derivada de 1 mais x² é 2x. A derivada do logaritmo é 1 sobre o seu argumento. De maneira que eu vou ficar com menos x sobre 1 mais x². Simplifica para 1 menos x sobre 1 mais x². Segunda derivada, tenho que derivar um quociente, portanto vou ficar com menos 1 mais x² menos 1 menos x vezes 2x. A dividir por 1 mais x² ao quadrado. A coisa que eu tenho que simplificar um bocadinho, não é? Portanto, termos de grau 0 são menos 1. Termos de grau 1, que no numerador há um menos 2x. E depois termos quadráticos há um menos x² e um mais 2x². Portanto, que dá mais x². Derivada, sinal da derivada. O que eu quero dizer é f' maior ou igual a 0. Olhando para a expressão da derivada, f' maior ou igual a 0 quer dizer que x é menor ou igual a 1. Okay? Como a função é diferenciável por toda a parte, bom, e f' menor ou igual a 0, já agora, quer dizer x maior ou igual a 1. Okay? Portanto, esta função, como é diferenciável por toda a parte, tinha esta informação de sinal, vai ser crescente
em menos infinito a 1 e decrescente em 1 mais infinito. Ok? Sinal da segunda... Sim, diga. Aí falta um igual, nada de mais. Porque meteu F' menor Aqui ou em igual a baixo, 0. Então se x é maior ou igual que a é 1. maior ou igual, sim. Ah, Eu tenho neste momento um problema que me costuma ocorrer no final de quinta-feira, que é há um problema na, memória, na gestão de memória do Zoom, pois recusa-se a fazer limpeza pedacinho a pedacinho. Portanto, apagar pedacinho a pedacinho já não faz. Portanto, só apagando toda a página. Só dá para riscar. Ok? Portanto, é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 1 ali. Quanto à segunda derivada, vocês têm que resolver x² menos 2x menos 1 maior ou igual a 0, por exemplo. Reparem que x² menos 2x menos 1... não sei se o professor quer continuar. Diga. Ok. Isto porque o denominador já é sempre maior do que 0, não é? Exatamente. O denominador é sempre maior que 0, de maneira que não influencia nada. x² menos 2x menos 1, portanto, se fizermos a fórmula resolvente, vai dar 2 mais ou menos raiz de 8 sobre 2, ou seja, 1 mais ou menos raiz de 2. Okay? Portanto, no 1 mais raiz de 2 e no 1 menos raiz de 2, a segunda derivada muda de sinal. Okay? A segunda derivada é maior ou igual a 0, por isso aqui noutra cor, para não estar aqui a reestruturar isto tudo. A segunda derivada é maior ou igual a 0 para x maior ou igual a 1 mais raiz de 2 ou x menor ou igual a 1 menos raiz de 2. Ou seja, a função é convexa espera aí. Agora, portanto, não sei se estou a dizer bem. Sim, é convexa, estou a dizer bem. Eu estava com medo de ter perdido um sinal pelo caminho. É convexa para x maior ou igual a 1 mais raiz de 2 e menor ou igual a 1 menos raiz de 2. Entre 1 menos raiz de 2 e 1 mais raiz de 2, o gráfico responderá à situação que eu designei por côncavo. Como é que é o esboço do gráfico? Já estamos na hora. Deixem-me só fazer um esboço do gráfico. Portanto, pontos importantes vão ser o 1 mais raiz de 2, 1 menos raiz de 2, vai ser negativo. Okay? Vocês vão ter um ponto de inflexão aqui e ali. Vão ter algo assim. A função vai tender para menos infinito no mais e no menos infinito, mas vai ser convexa, vai fazer qualquer coisa deste género. E no 1 vai ser côncava aqui e vai ter um máximo no 1. Agora eu teria que fazer muito mais para saber se isto é razoável ou se não, porque pode ser que o gráfico suba ou deixa. Tenho que ir calcular o valor da função no 1, tenho que enfim, conviria saber onde estão os zeros desta função, ter alguma ideia sobre isso, quais são os valores em 1 mais raiz de 2 e 1 menos raiz de 2. Ok? Portanto, já agora isto é simétrico. Portanto, 1 mais raiz de 2 e 1 menos raiz de 2, os pontos são simétricos em relação a 1. Portanto, o meu desenho não está muito realista, mas agora já é tarde para corrigi-lo. Okay? Mas o que eu vos quero chamar a atenção é que aqueles cálculos relativos ao sinal da segunda derivada dizem-me que tenho aqui no meio, na zona que eu estou a ingressar por
propositadamente, tem aqui concavidade. E daqui de lado tem convexidade. Aqui e aqui. Bom, vamos ficar por aqui que eu já passei tremendamente da hora de fim. Ok? Mas este é o tipo de exercícios que vocês podem fazer com toda a informação que já temos até o momento. Sobre limites, continuidade, derivadas de primeira e de segunda ordem, vocês conseguem razoavelmente estudar gráficos de funções e expressar o seu gráfico com métodos elementares. Okay? Ou seja, sem calculador. Ok? Portanto, aconselho-vos a terem certeza que conseguem fazer coisas dessas. Há muitos exercícios desse género. Bom, portanto, é tudo por hoje. Até amanhã, professor. Até amanhã. Amanhã despacharemos a regra. professor.